é que foi esta última semana? Acho que já notaram que existem novidades. Onde é que foi o resto do cabelo? Não sei. Não, agora a sério. Estava a precisar de mudanças e acabou por condizer muito com o momento que depois aconteceu. Há uma semaninha atrás foi a eliminatória do Voz. Eu já deixei muita coisa dessas no resto das minhas redes sociais que vocês já sabem. Estão sempre na descrição. E é onde passar alguns por aqui ou de estar no finalzinho. Passem por lá e sigam muito as poetas que eu marquei, que elas são incríveis e foi uma honra gigantesca partilhar palco com aquela gente toda. Hoje não vamos falar do meu corte de cabelo novo, embora eu esteja muito orgulhosa dele, porque a minha afilhada foi muito incrível. Hoje vamos falar de uma coisinha que eu já ando a dizer-vos há montes de tempo que ia falar e finalmente me enchi de coragem para gravar, porque eu sei que isto vai ser uma coisa que vai dar trabalho, então provavelmente vocês agora, quando voltarmos, já só me vão ver de noite, porque né, a pessoa tem que estagiar, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa precisa de dinheiro, é isso, né? Mas hoje vamos falar dos meus cadernos kind organizados. É esta pilha pequenina, graças a Deus, né? Mas sim, vamos fazer um tourzinho por cada um deles. Há alguns assim um bocadinho mais detalhados porque eu acho que são mais interessantes. Outros passar assim um bocado mais ao lado. E eu vou contar-vos para que é que eu uso cada uma destas coisas bonitas e falar um bocadinho de porque é que eu sou tão obcecada com o usar de cadernos e com o organizar-me através deles. Espero que gostem. Já sabem que se gostarem, subscrevam, deem like e comentem e partilhem. Falem assim com um amigo ou uma amiga ou um amigo que goste muito de organização e coisas de papelaria, porque é mesmo uma das minhas paixões, uma das cenas que eu mais adoro. E já sabem, fiquem por cá, tragam malta, falem com pessoas que achem que vão gostar destas coisinhas e até logo, provavelmente, porque eu agora tenho tempo. Alô, outra vez, maltinha. Agora, se calhar, ainda se nota melhor. São poucos, não haja dúvida. Vamos começar isto. Gostava de vos ter aqui ao pé de mim para me dizerem para onde eu começar, mas assim, se calhar vamos começar mesmo por ordem. Cá de cima. Este pequenino. Este caderno pequenino, que aqui está, foi-me oferecido pela Babi, uma das minhas melhores amigas, no meu aniversário de 2023. E ele acabou por se tornar o meu caderno de leituras até hoje. É a parte mais fidedigna, quer dizer, a seguir ao Goodreads, que eu faço. Ela é da Alma dos Livros, entretanto já existem acho que mais 2 versões. Pelo menos a do ano passado eu sei que existia uma versão atualizada dele. Mas eu acabei por ficar com este e vou usá-lo mesmo até gastar as paginazinhas todas, o que já não falta muito. Para usar para caderno de leituras, eu também uso este menino azul. Ou seja, eu vou mostrar este que está mais completo primeiro e depois aproveito e mostro já o azul, que tem um bocadinho menos de coisas. Vamos mudar de ângulo. É isso. O caderno de leituras da Alma dos Livros começa assim, com uma página para nós nos identificarmos. Eu na altura meti o meu arroba em 2024, quando depois mudei o nome da conta, e Bia Santana, como é óbvio, que é como a maioria das pessoas me conhecem. Tem aqui uma frasezinha do James Allen, do Homem que Sabe Pensar, que eu lhe acrescentei aqui uns coraçõezitos. Vão ver que isso é uma prática comum em tudo quanto é cadernos que já tenham partes feitas, eu acrescento sempre coisas. Neste momento, a página do código de leituras, ou seja, tipo, quase uma contagem, está toda preenchida. Algumas ainda falta pintar porque eu não marquei se já tinha lido, aproveito e faço já isso com vocês. Aqui eu tenho o códigozinho, que os de 2023 foram azuis, 2024 laranjas e 2025 verdes. Entretanto, tem aqui este maisito, porquê? Porque ainda tem mais folhas do que números. Então eu ainda estou a colocar aqui livros que já não aparecem. A coleção My Hero, que eu entretanto parei bué.
Depois temos algumas coisinhas que eu, entretanto, vocês sabem que eu já li, como aqui o nosso querido Five Feet Apart. Estou a ler Giovanni Rome neste momento. Não li À Espera do Milagre. Li O Mulher Aproximando e ele vai virar a página. Vai virar a página, vai... Não vira nada, está quieto. E o Escritor Fantasma também eu terminei. Não acabei, foi o resto da coleção. Eu não vou mostrar o caderno completo, por motivos de que muito do que está aqui vocês conhecem das minhas outras redes sociais. Vou mais passar assim por alto a nível de estrutura e da forma como eu faço. Pode ser, pode ser. Isto aqui é a mesma estrutura de todas as páginas. Eu normalmente tenho muita preguiça de anotar as frases marcantes e a minha opinião, porque eu faço em digital. Como faço em digital, raramente tem alguma coisa. Se virem, agora nos mais recentes já tem, mas isto tem muito sempre o mesmo tipo de estrutura. Estrelinhas, pontos fortes e fracos, frases marcantes, uma espécie de ficha de leitura. E porquê é que eu li? Eu acho que esta é a parte mais interessante. Por exemplo, temos o Coraline, que eu já conhecia muito da história, mas só fui ler mesmo o livro e comprar mesmo o livro para um trabalho de literatura inglesa. E que depois acabei por fazer um caderno ilustrado. Entretanto, tem, por exemplo, I Wish You All the Best, que por sua vez já tem uma frasezinha ou outra. Mas como eu normalmente sublinho nos livros, acaba por não vir muito para aqui. E vamos ignorar as minhas unhas horrorosas, eu só lhe passei um verniz preto, porque elas estavam a ficar grandes outra vez e eu quero voltar a fazê-las mesmo. E I Wish You All the Best foi pela capa, que a capa desse livro é linda, linda, linda. Eu esse faço mesmo questão de meter aqui, porque além de apaixonar-me pela história, tipo, a estética do livro é perfeita. E pronto, acaba por ser muito à volta disso. Estas páginazinhas são todas iguais. Ele tem cá no fim uma parte para próximas leituras, o que não me vai fazer muito sentido. Pois quando chegar aqui, se calhar o máximo que faço é anotar tipo um livro ou outro, se já tiver. Mas faltam-me tipo para aí 5 páginas para gastar disso. E aqui tem a parte do Emprestaram-me, que a Babi emprestou-me este na altura dos anos dela e eu levei para aí meio ano a lê-lo. Porquê? Porque a dada altura a história estava-me a matar o mood. Então aconteceu isto. Foram bastantes meses a lê-lo, no caso. Eu sou de letras, eu não vou tentar contar para não me humilhar. Depois aqui no final tem uma paginazinha de notas que eu até ao momento não utilizei. Porque como já disse, eu uso um caderno para cada coisa, então para aqui é mesmo só apontamentos das leituras. E eu gosto muito de parar para anotar coisas nele. Foi-me oferecido também por uma amiga que felizmente é um grande, grande suporte aqui do canal, porque ela está sempre a dar opiniões e ela é mesmo fofa e sabe que eu adoro cadernos e deu-me este no Natal passado e eu achei que fazia sentido usá-lo para leituras. Temos aqui a minha primeira página com o meu logotipozinho que a Sofia me ofereceu, a Sofia do Books Memories, vocês já sabem, estou sempre a falar dela. Caderno de leituras 2025 e o que vocês conseguem identificar como uma mini Bia mascarada de princesa, que eu achei que combinava aqui com os papelinhos metidos de fundo. Este é assim um bocadinho mais interessante de mostrar completo, há coisas aqui que eu quero ainda acrescentar ou editar. Entretanto, temos as minhas metas literárias, o que eu acho que está a ir num bom caminho. Temos o top 3 de 2024, que foi a Lisa, Nadar no Escuro e Perfeita na Teoria. Eu só meti o favorito de janeiro, mas tenho que editar ainda para acrescentar o de fevereiro, o de março. E vou colocar aqui quase como uns 12 preferidos do ano. Entretanto, temos uma pseudo-TBR, porque eu nunca fui uma pessoa de TBRs. E este ano queria mesmo apontar para não me esquecer de livros que queria mesmo ler. Isto aqui são releituras, entretanto já li. A Distância Entre Nós e o Palavras nas Paredes vai para um bom caminho. Aqui, destes livros que eu já tinha, temos o Por Amor à Madalena, que está nas minhas próximas, o Solo Leveling, que eu também já falei sobre ele com vocês. Os restantes estão assim, não quero ler, mas não tenho uma data muito definida. Mulher Aproximando, posso também arriscar daqui, assim que eu achar o marcadorzinho, porque é fácil. Posso riscar Mulher Aproximando, que eu tenho a sorte de, neste momento, ter o livro assinado. Não podia ficar mais feliz. A Maria é mesmo das minhas poetas preferidas. Entretanto, alguns daqui eu também já fui comprando, estou mesmo, mesmo feliz. E estes meninos eram livros que eu tinha e que, entretanto, foram revendidos através de... Esqueci-me da palavra. Eu sei que no Brasil eles chamam sebo, mas não é sebo cá. Alfarrabista. Isto foi revendido através de um alfarrabista. E, entretanto, depois tenho aqui, neste momento, todos os livros que eu fui lendo ao longo do ano. Ou seja, por exemplo, no Goodreads há livros que não estão lá, como o Requiem da Liliane,
como o Mulher Posse e Mando da Maria Caetano Villa-Lobos. Entretanto, quando eu fiz a minha primeira review, mesmo para o Insta e para o TikTok, acabei por estruturar muito do toda a gente tem um plano aqui e de uma questão assim mais visual e eu fiquei muito feliz. Ainda não voltei a fazê-lo porque não achei necessário, mas aqui tem mais ou menos uma review escrita de pontinhos básicos. O Paz traz Paz do Afonso Cruz, eu apontei aqui uma coisinha ou outra. Depois escrevi um poema inspirado nesse livro e achei que fazia sentido ficar aqui. Não usem mais, ele está muito vaziozinho para possíveis coisas que os livros que eu leio me possam trazer. Aqui vamos para um caderno que não tem muita utilidade. Vou ser muito sincera com vocês. Acaba por ser mais uma forma de eu não me esquecer das coisas do que propriamente algo a que eu recorro com uma grande frequência. Eu tinha pintado este caderno com o meu personagem preferido de My Hero Academia, o Kiri, para a universidade. E como eu depois percebi que não o usava, acabei por o guardar. Ponto. Tanto que ele está todo lixado aqui atrás, mas diz criar conteúdo. Ou seja, acho que vocês podem fazer uma certa ideia do que é que está aqui dentro. São mais ou menos as minhas ideias para o YouTube, para o Insta, para o TikTok e para as redes no geral. É aqui YouTube e Instagram, porque eu na altura não tinha TikTok. Tem algumas ideias que eu vou passar assim muito por alto, porque senão vocês veem coisas. Aqui acho que posso mostrar, porque é tudo coisas que já têm certinho. Os desenhos antigos. Este vlog de escrita não foi propriamente um vlog de escrita, mas foi falar do mão através do Milanote e assim. Lidos do mês já está a começar a acontecer. Ou seja, depois isto foram tudo videozinhos que foram acontecendo. No Instagram são assim ideias muito por alto. E eu comecei por fazer um cronograma aqui com dias em que tinha que publicar num lado e no outro, e dias em que tinha que gravar para isso mesmo acontecer. Tem aqui uma página de ideias gerais, que eu não quero muito mostrar, porque senão dá spoiler de uma coisa principalmente muito, muito importante. Again, é um caderno não muito utilizado, eu quis começar por estes, que são, assim, os mais vaziozinhos e os mais rápidos. Eu pensei muito se vos ia falar deste ou não. Eu não o vou abrir, porque é realmente uma questão privada. Mas no meio de tantos cadernos que são dedicados a coisas específicas, este é dedicado a mim mesma e nada mais. Eu disse que não o ia abrir, mas eu vou mesmo só para mostrar a configuração da coisa. Ele é muito giro. A minha mãe ofereceu-me, eu acho que também em 2023 ou 2022, nós conseguimos já ver essas datazinhas, sem mostrar. Ah, meu adeus, o 2021! Isto foi em 2021. Pois, isto foi no fim da praxe. Oh meu Deus, oh meu Deus. Agora, olha para isto. Está a ficar tão lindo. Está a ficar tão lindinho. Bem proud, já agora. Isto aqui já era o caos do costume, mas ali as partes de cima estão a ficar mesmo giras. Ah! De qualquer das formas, ele foi-me oferecido pela minha mãe no Natal de 2021. Eu jurava que era tipo no máximo 2022. Mas é muito lindo, inspirado em Harry Potter, como é óbvio, acho que dá para notar muito bem. E tem esta medalhazita aqui, eu sou muito feliz. Eu usava-o com uma certa frequência nessa altura, principalmente no início da universidade. Mas pronto, até ao momento eu enchi isto, só, e temos um cabelo aqui a bailar. É um dump de acontecimentos. Não é um diário, porque não escrevo todos os dias, mas é o meu diário. É o meu cantinho mais privado, é a minha escrita mais íntima. Quem me segue no Insta, no Bia Stories, sabe que eu de vez em quando coloco excertos dele. Coloco excertos de textos que escrevo para mim mesma, com a tag querido diário nos destaques. Mas aqui estão as partes completas, as questões que eu não mostro a ninguém. Algumas mostro, mas tem as partes que são só mesmo de mim para mim. E eu não sabia se vos ia falar muito dele, mas achei que fazia sentido saberem que nem tudo é sobre coisas públicas e nem tudo é sobre coisas que eu quero que se tornem públicas. Então, passamos pelo meu diário. Este é da Aleop. E os cadernos da Aleop, dizer que eu tenho uma pancada por eles é dizer pouco. Mas este é uma história muito engraçada. Este caderno foi comprado no dia em que a minha editora me respondeu. Ou seja, o dia em que eu soube que eu ia publicar um livro. E ele foi a minha recompensa de mim para mim. E, por curiosidade, estava a combinar com o meu outfit. E que sentido é que faria se ele não fosse sobre escrita? Este é o caderno onde eu normalmente deixo estruturadas ideias antes delas irem para o Milanote, para os documentos, para o que for. Ou seja, ele ainda tem muitas páginas vagas, como podem ver. Só tem aqui o iniciozinho com coisas. Mas normalmente vêm para aqui inícios de histórias
como a Look After You, que é um dos meus muitos projetos em andamento, ainda na altura em que o nome era May. O nome da protagonista disto atualmente é Willow e é a Holly, que elas são muito fofas. Depois tem aqui poemas, Teu Abraço, Meu Lugar foi dedicado à Babi, meu Deus. O Caminho de Volta, que é o meu projeto em andamento passado em Alcácer. Tenho muito amor ao Bruno e à Ana, só que ainda não aconteceu, né? Porque eu sou uma pessoa de muitos projetos. Este tem muitos textos dele. Olha um poema. Olha um poema escrito no dia de anos da Sofia. Oh my god. Mas deve ter sido do ano passado. Este ano não o escrevi. Apagaram-se os faróis. Foi o meu conto. E acabou por não ser Apagaram-se os faróis. Acabou por se chamar Vejo, Sinto, Temo. E a protagonista nunca ganhou nome. Só eu é que sei que ela é Eva. Agora vocês sabem também. Mas era o Vicente. Porque a história é contada do ponto de vista de uma rapariga que, pronto, vejo, sinto, temo. Se um dia quiserem, está disponível na minha conta do Wattpad. Eu já não partilho nada lá, mas esse conto foi escrito tipo ano passado e eu queria publicá-lo. Ou seja, tem muita coisa aqui. Tem primeiras sinopses de vários projetos. Tem o Caminho de Volta, temos o Look After You, temos o Coffee e temos Gonna Be The Same antes dela ir para Progresso. Gonna Be The Same está quase terminada. É a segunda parte de um romance que eu tenho finalizado. Eu só não tenho ganho coragem para terminar. Entretanto, isto é para um projeto de fantasia, também relacionado a um projeto meu antigo, que quem me conhece da conta de Bia Stories, antes de ser Bia Stories, lembra-se de certeza da Hora de Conhecer a Realidade. Quem me conhece da altura da escola, se calhar lembra-se dos Anéis. Isto é um misto dos dois, digamos assim. Que eu aqui estava a criar um mapazinho da ilha da floresta. Isto é a estrutura de Caminho de Volta, daquele projeto meu passado em Alcácer, que tem depois as personagens e as profissões e as datas de aniversário. É o que eu digo, para aqui vem parar muito o que vai depois para o Milanote de forma um bocadinho mais organizada. O storyline e a estrutura de certos capítulos. Projeto Piano. Projeto Piano é o projeto Sofia, que é um conto que eu escrevi, que também neste momento não está em lado nenhum, era para um concurso e eu acabei por ceder o número de palavras, então acabou por não ser. Se vocês eventualmente souberem de mais concursos que envolvam contos, ou se alguém quiser e tiver a curiosidade de ler, chama-se Sofia e é sobre tragédias e relacionamentos muito bonitos. Eu gosto muito, só que ele cedeu o número de palavras que eu podia gastar naquele concurso. E temos Mão, que eu aqui não vou mostrar muita coisa, mas tem, por exemplo, temos que terá de 30 a 40 capítulos, não vai passar de 30, eu entretanto já decidi. Temos que a parte 1 são os primeiros 10 e é narrado pelo Xavi, depois algures por aqui começa a parte 2, onde é que temos? Mão, Hugo e Xavi, eu consigo estar tudo bem, é o nome da parte 1, já posso passar-vos isso também. E temos a parte 2 que se chama Não Está Tudo Bem. E é muito importante. E depois é narrada pelo Hugo. E entretanto ficámos por aqui. Que eu gosto muito de fazer tipo tópicos dos capítulos. Eu acho que já dei 1001 spoilers diferentes. Se vocês perceberem a minha letra, que também é todo um desafio. Portanto, este menino também tem muita coisa para passar por ele. Isso é muito real com quase todos os meus cadernos. Mas a minha agenda Ofélia está um bocado uma vergonha, confesso. Eu sinto-me um bocadinho mal, porque ela de andar dentro da mala está toda destruída. E ela só tem uns meses, né? É um bocadinho triste. Foi criado pela Simone, que dirige aquilo tudo e que faz muita coisa daquilo sozinha. Cria revistas, quer físicas, quer digitais. A revista física número 4 está neste momento em pré-venda até ao final do mês. Podem passar por lá, eu vou deixar os linkzinhos na descrição como é hábito. E têm lá poeminhas meus e de muitos poetas fantásticos. A agenda Ofélia acabou por se tornar o meu xodozinho e o meu porto seguro, por assim dizer, porque eu sou uma pessoa que precisa muito de ter as ideias orientadas. Entretanto, ela está longe de ser só a agenda, já tem muito cara de Bia. Eu agora já não ando com ela tanto de um lado para o outro, portanto, isto são estragos antigos. Simone, perdoa-me. Simone, perdoa-me. Mas pronto, temos um Octagawa aqui. Nota-se que é o meu personagem preferido, não se nota? Nota-se. Exato. Temos o Rumple cá atrás, uma estrofezinha muito linda. E tudo muito com a estética da Ofélia, que quem conhece a página sabe como é.
Este agora se calhar vai levar um bocadinho mais de tempo, porque ela tem uma organização muito própria. E eu quero mesmo que vocês conheçam, porque esperemos que a Simone nos traga novas agendas no final dos próximos anos, porque ela, a mim, pelo menos, ajuda-me imenso. A minha abertura da Agenda Ofélia já tem nomezinho, não é? Já tem também a minha marca, como é óbvio. E aqui deste lado tem 4 fotos muito especiais para mim. Esta aqui com a minha família, que eu gostava que ela focasse como deve ser, com uma partezinha da minha família, a minha tia, a minha irmã Madalena, a Emma, minha prima, o meu avô. Aqui foi em Albufeira, quando eu fui ter com o meu namorado em dezembro, e foi tipo das primeiras viagens que eu fiz sozinha, estava um bocado aterrada de medo, mas valeu bem a pena. As minhas manas, a Rita e a Nena, e a Pipoca, logo pouco tempo depois dela ir lá para casa, estou linda. Este autocolante da Ofélia, por exemplo, vinha no embrulho quando as agendas chegam e quando as revistas vinha na altura e eu recortei-o porque ele é muito fofo e faz uma ligação muito gira da cena toda das 4 estações e achei que fazia sentido meter aqui. E este foi na altura do Natal, no fim de semana do concerto de Natal da banda do ano passado, em que eu tinha levado a Babi a Alcácer e nós fomos patinar mais a minha irmã pequenina. E pronto, e agora vou-vos contar um bocadinho de como é que a organização da Agenda Ofélia funciona. Nós temos aqui, primeiro que tudo, os dadozinhos que eu vou tapar, entretanto, que temos aqui umas questões. O nome está escrito Beatriz riscado Bia, que é como toda a gente me conhece. A data de nascimento, o número de telefone, telemóvel no caso, e as moradas. Tapando aqui também, tem um bocadinho dos meus objetivos. Depois tem aqui um textinho muito bonito escrito pela nossa Simone, que, como é óbvio, está cheio de intervenções por parte da minha pessoa, que eu não sei ser de outra forma. Grata aos poetas. Muito grata a ela, juro por tudo. Entretanto, temos aqui um bocadinho da explicação de que ao longo da agenda vamos encontrando playlists, que vamos encontrando recomendações literárias e tudo e mais alguma coisa. A Simone abre sempre assim com o poeminha dela e depois temos o quê? Temos o calendáriozinho, que não é coisa que eu uso muito, muito sinceramente, e temos um bocadinho de metas mensais, de coisas de objetivos e coisas assim. Eu vou tapar as minhas porque tem ali algumas coisas que eu prefiro guardar para mim, mas tem assim por calendáriozinho. Eu em abril não fiz porque o meu início de abril foi um caos, ou seja, eu não tive tempo de parar e sentar-me. Confesso que é uma coisa que me dá muita ansiedade. E aqui é o poema coletivo. Para quem já foi aos encontros poéticos da Ofélia por videochamada, sabem que isto é uma prática corrente para nós. E o que é que aconteceu? Nós tivemos que enviar 2 versos aleatórios e a Simone depois conjugou-o nesta coisa bonita. Estes foram os meus versos, que estão entretanto marcadinhos. Confesso que quando saiu eu já não tinha a certeza quais eram os meus, então tive que confirmar. Entretanto, a mim falta-me meter os de março aqui, mas temos um desenhinho todo fofo para irmos pintando conforme preenchemos com as nossas leituras. E aqui, assim como nos anteriores, tenho todos os livrinhos que li até agora. Por exemplo, o da Maria não está classificado. E os restantes estão com as classificações mais ou menos 100% certas. E depois começa com a abertura logo da Cristina, que não podia ser melhor, e as páginas dos meses. Quase todas as páginas dos meses têm uma ceninha também de coisas que queremos concretizar e um poemazito de algum dos nossos fantásticos autores. E depois temos desafiozinhos ao longo da passagem dos dias, vamos tendo ilustrações. Aqui, pronto, é uma questão mais... Vou escrever, tipo, confia com o Miguel, porque eu gosto de fazer com setas os objetivos daquele dia, as coisas que eu quero mesmo cumprir, com pontinhos, coisas fofichas e assim que eu vou fazendo. Eu queria encontrar aqui uma das ilustrações, porque já passámos a minha preferida, que neste momento estava a decorrer um desafio com ela. Entretanto, temos aqui recomendações musicais, Pearl Jam também, bom gosto das pessoas. Encontrei um post-it da Carmen, que me fez na altura muito sentido. O saboreio tem palavras recheadas de memórias, 1001 caras contadas ou contadoras de histórias. Eu adoro que estes post-its acabam por fazer um sentido estúpido, até parece mentira. Depois, acho que é Isabel, o nome da nossa ilustradora dos projetos Ofélia, e eu não podia amar mais. Eu amo esta do início da primavera, amo muito.
E se vocês têm a agenda ou se pretendem adquiri-la quando no futuro voltar a sair ou assim, nesta versão existem um poema meu e uma estrofe pequenina num post-it. No finalzinho, colei aqui um envelope, que também, pobre coitado, está todo destruído, para que eu pudesse guardar stickers e recortes e coisas que eu depois quero adicionar ao longo das páginas. Da agenda, é isto. Eu acho que é provavelmente das minhas coisas mais preciosas, das que mais me ajudam, das relações mais saudáveis com o caderno que eu tenho. Todos os anos eu tenho um caderno que eu chamo de Caderno do Caos, onde acaba por ser um dump de todas as coisas. Neste ano, a minha afilhada Margarida ofereceu-me este no meu aniversário de 2024, então eu tinha escolhido este caderno como Caderno do Caos. Acontece que eu acabo por levar muito mais este para todos os lados, nós já falamos dele, mas eu ainda considero que este é o meu Caderno do Caos, ou seja, ele vai ter muita coisa aqui. Eu amo esta abertura, amo. Com as minhas redes sociais aqui e de resto um monte de coisas fofas que eu acho que têm muito a ver comigo. Ou seja, já. Aqui depois eu criei toda uma entrada fofucha. Minha irmã, a Eva. E umas frasinhas fofas e um poema na altura que eu lembro-me que foi sobre uma rapariga que eu vi muito triste e que eu fui dar um abracinho e que aquilo ficou-me a fazer sentir tão mal porque eu na altura mal soube processar porque era uma desconhecida, mas eu não consegui ficar indiferente. Mas ao mesmo tempo eu não soube processar o suficiente para, por exemplo, pedir um número à rapariga, tipo, para o caso de fazer falta, ou dar o meu Instagram, para o caso dela querer falar de alguma coisa. Sei lá, senti-me bem mal. Mas depois é aqui um textozinho, todo fofucho, sobre ser casa. E começa então o meu mês de dezembro organizado aqui. Porquê? Porque o ano passado, em vez de ter uma agenda, tinha um caderno que basicamente funcionava-me como bullet journal. Ele chegou ao mês de dezembro e acabou. Ou seja, eu organizei o meu mês de dezembro aqui. Yeah. Depois começa to-do lists, poemazinhos, to-do lists, organizações semanais e pronto, começa coisas fofas. Isto foi da Simone logo quando a agenda chegou. Aqui as minhas últimas organizações do ano, que não acabaram por ser grandes organizações. Testes feitos com a caneta de pena que a minha mãe me deu. Um bocadinho de um excerto que foi para um desafio da Ofélia. E depois separa o meu 2025. Que pronto, ficou esta coisinha meio feiosa, mas era mesmo só para separar a nível de coisas que eu depois fosse colocar aqui. Aqui temos uma listinha de ideias que eu tinha para o YouTube na altura, para quando eu quis voltar mesmo a gravar. Todos eles já foram gravados, portanto, já, estou-vos a mostrar descansadíssima. E aqui temos depois coisas que eu vou passar assim por alto, mas foram regras de concursos literários, de coisas em que eu já participei. Agora vamos ver se recebo resposta de alguma coisa. Não sei. Entretanto, este foi um dos desafios poéticos da Ofélia, a pseudo TBR, que depois foi passada ali para o nosso menino das leituras. Isto vai tudo tombar daqui, credo que foi quase. Mas pronto, foi antes de organizar como deve ser, era mesmo só a estrutura. E aqui está o meu moodboard deste ano, versão preto e branco, que também está ali, exatamente. E que também está no meu diário. Tem aqui coisinhas que eu quero fazer e, essencialmente, imagens, coisas para as quais eu quero olhar com frequência para não me esquecer. Como as donations, como fotografias, ou seja, registrar memórias, como sair com pessoas muito importantes para mim, como aproveitar momentos, como não me esquecer de tocar, que é uma coisa que eu neste momento não consigo fazer. Desenhar, pintar, escrever, manter a escrita ativa, manter os vídeos ativos, fazer coisas que são importantes para mim. Se calhar a que mais me deixa triste neste momento é a música, porque inevitavelmente foi uma coisa que eu meti muito de lado. Tem um sticker todo fofinho do Deco, com smile. Entretanto, temos aqui pontinhos que eu não me queria esquecer quando foi o nosso vlog caótico, que é uma parte também muito interessante da minha vida, que as minhas amigas mandam-me textos delas, ou contos, ou livros, ou projetos em andamento, e eu depois crio tipo paginazinhas para ir analisando e para colocar os erros ou melhorias que eu acredito que elas consigam fazer. Este foi para estruturar os vídeos com a Sofia,
o dos livros e depois o das inseguranças, o vídeo do PMR que eu gravei para as redes curtas e o Rio de Janeiro, com a listinha, com os tópicos do que eu queria falar. E depois temos as séries que eu quero ver, por exemplo, coisas que eu tenho que acabar, são basicamente só coisas que eu tenho que acabar que está aqui. Os filmes que eu quero ver, que entretanto, os que estão a caneta foi os que eu já vi, ou revi, que há muita coisa aqui que eu quero rever, que eu sou uma pessoa muito de histórias de conforto, então essa parte é muito normal. E depois temos animes que eu quero ver, os que estão a azul também são os que eu já vi, Bungo ainda estou a acabar, Free também estou a acabar, isto é uma batota do caraças. March Comes In Like a Lion também ainda estou a acabar. Ou seja, estes aqui, os que estão a preto e branco, são os que eu ainda nem sequer comecei. Entretanto, isto foi do meu vídeo de apresentação, o One Love esse vídeo. Tanto no YouTube como nas redes curtas. Isto era os cortes no texto e para trocar de roupa. Entretanto, isto são as perguntinhas a que eu depois respondi. Os vídeos de dicas de escrita também estão todos estruturados aqui. Eu vou passá-los muito por alto. Pronto, o próximo dicas de escrita está aqui, criatividade. E temos a que sabe amar. Comigo e com a Nemi. Muito estruturadinho, as estrofes iniciais, as coisas que foram sendo acrescentadas. Eu sou muito feliz a olhar para estas páginas. E entretanto, temos todo um caos que ainda pode vir. Este caderno é dos da Aleop, ou seja, tem esta vantagem de ter um bolsinho, que é tipo full on a minha cena preferida, que eu posso guardar as minhas tralhas nos cadernos. Não era de todo para entrar, porque ele a princípio foi feito para ser só para a universidade, ou seja, não ia ser minimamente interessante. Mas depois foi o caderno que eu comecei a levar para a formação. Ou seja, acabou por ser o dump de tudo o que eu faço, porque ia comigo para todo o lado. E depois aqui vamos tendo coisas das aulas, datas de frequências do semestre passado e conforme temos estes separadorzinhos, temos coisas que eu fui acrescentando. Ou seja, por exemplo aqui é de um projeto que foi uma ideia que me surgiu uma vez numa aula que se chama Vila da Fonte Santa, que eu não avancei, é só um projeto, é só uma ideia. Aqui, antes desse, temos um poema feito chamado Influenciar. Aqui todo certinho, direitinho. Depois, aqui nesta parte, temos Gonna Be The Same, um capítulo que eu estou a reescrever até agora, ou seja, muito uma coisa em andamento. Há aqui questões que eu não posso de todo mostrar, porque não só são coisas atuais, como são às vezes questões da formação. Entretanto, temos aqui muitos capítulos de mão, que eu finalizava e começava pelo meio dos dias da formação, e ali estão as partes que eu acho mais interessantes de mostrar. Como temos muitos capítulos de mão e muita coisa que eu ainda estou a trabalhar para resolver, vou passar assim muito por alto. Aqui é o separador da formação, ou seja, é a questão onde eu não vou tocar de todo. E agora vou-vos mostrar assim as questões mais interessantes. Espero que eles não me matem. Porquê? Porque eu tenho muito hábito de desenhar as pessoas para me concentrar. Por exemplo, aqui está uma colega minha. Estou a adorar desenhar a caneta. Está a ser mega intuitivo. Que eu acho que este desenho ficou muito bom, especialmente porque eu fiz o pai em 15, 20 minutos. Aqui, depois foi uma árvorezinha que foi de memória, cheia de estrelinhas. Aqui temos, a entrada do A Que Sabe Amar. Que lindo! Estamos fofinhos, não estamos? Eu gostava de fazer um grande destes. Eu adoro este desenho. E depois, este lembra-me foi uma página que eu gostei muito, porque foi uma coisa boa à toa de fazer uma lua, fazer um olho e escrever um bocadinho a pensar no assunto. E pronto. E este é assim um bocado full-on caderno do caos, cheio de separadores, cheio de coisinhas, cheio de diferentes tipos de mídia, diferentes tipos de informações. Vocês já conhecem ambos os meus diários gráficos, porque eu falei deles no Sobre Voltar a Pintar. Então eu vou passar assim muito por alto. Este eu já tenho desde o ano passado, aliás, tecnicamente desde o Natal de 2023, mas eu só comecei a usar o ano passado. Vocês já conhecem os primeiros desenhos, as capas, as coisas. Eu vou só mostrar aqui por alto algumas coisas que tenho feito ultimamente, como este do Akutagawa, que eu sei que não apareceu nos vídeos ainda. E volto a dizer, acho que se nota um bocadinho que é o meu personagem preferido. E aqui começaram a ser aqueles desenhos específicos dos personagens que eu no vídeo de mão falei. E depois tem este olhinho que eu também amo. Foi uma mistura bem interessante de marcadores, que eu... muito experiências. E depois o poeminha à volta. E entretanto, muito lindas, muito lindas. As meninas estiveram comigo no Voz.
Eu sou mesmo feliz com esta gente. Sou mesmo, mesmo feliz. É o que eu digo, eu estou a ficar mesmo apaixonada por desenhar com caneta. E, entretanto, temos aqui um autocolantezinho de uma peça que vai sair, entretanto. Eu gostava de vos conseguir mesmo colocar, porque isto é um espetáculo da Maria Júlia Pinheiro, com que eu tive a sorte de estar, com que eu tive a sorte de ter um workshop, e que eu até agora estou parva com a energia daquela mulher e com o quanto eu concordo com ela. Estes diários gráficos acabam por ser muito à base destes desenhinhos aleatórios, principalmente este diário gráfico, por ter uma gramatura de páginas mais pequenina. Aqui no final tenho muita coisa que eu escrevi para os workshops, muita coisa que eu não vou partilhar de todo. Alguns porque não estou satisfeita, outros porque prefiro guardar para quem presenciou comigo. Entretanto, vamos só deixar a bela memória que foi isto. Opa! Eu amei! E sendo este menino o penúltimo, este foi uma amiga que me deu, minha querida Gé, no final do ano passado, como prenda de Natal. Já está cheio de coisas com cara de Bia. Eu acho que isso é muito evidente. Mas ele tem muito poucos desenhos, porque tratando-se de um caderno que tem uma gramatura mais elevada, eu uso-o para aguarelas. Então, temos uma página em branco ainda no início. Nada eu, já sabemos. Temos uns dasais feitos para experimentar aguarelas depois de eu estar muito tempo sem fazer. Temos a Giro. Este desenho foi super fixe de fazer ao rever Red, White and Royal Blue, que eu acho que tenho uma imagem muito melhor agora que eu revi, a olhar para ele como a obra cinematográfica que é e não como obra literária. Eu acho que sabemos que eu adoro o Danny Mota. E este desenho ficou mesmo fixe. Eu amei fazê-lo. Amei, tipo, cada pormenorzinho da aguarela, cada detalhe com que ficou. E fiquei muito, muito feliz porque ele respondeu uma mensagem no Insta. Ele respondeu-me. Ele viu a versão a preto e branco, se a memória não me falha. Mas ele respondeu-me. Entretanto, temos o Hugo, que já está lá no meu TikTok. E daqui não há mais nada. Isto foi uma coisa muito por cima. Se em algum momento vocês quiserem um vídeo específico de alguma destas muitas coisas que eu falei, digam-me. Eu já acho que este vídeo vai ficar gigantérrimo. Mas se em algum momento quiserem que eu fale mais, sabem que eu adoro falar, sabem que eu adoro mostrar-vos coisas. Mas então, se algum dia quiserem um vídeo específico sobre um caderno específico ou um tema específico, digam-me coisas, deixem os vossos comentários e deem like no vídeo se gostarem, que é mesmo, mesmo importante para mim. Falar dos cadernos e das coisas que eu gosto é um grande amor. Eu não sei se vocês me estão a ver como deve ser sequer. Se não, temos aqui um carregador à frente. E peço que vocês me deem feedback, que às vezes mandem uma mensagenzinha, que me sigam nas redes sociais mais curtas, que elas passam aqui a algures ou então ficam no final, mas estão sempre, sempre na descrição. E falta neste momento um subscritor para os 50. Cada passinho de bebê para mim tem tido um significado muito grande e eu sou muito grata a cada um de vocês que deu sub, que dá like, que essas coisas todas é mesmo, mesmo importante para mim. E eu não vou chorar. Eu prometo que eu não vou chorar. Têm sido dias bem intensos. Quando vocês virem isto, eu já vou ter declamado em Alcácer. Em Alcácer! Na minha terra! Na minha terra, em frente àquela gente toda. Em frente a pessoas que me conhecem desde que eu era pequenina. Em frente a pessoas pequeninas também. Like, eu ia falar disto no último vídeo, mas depois cortei porque eu não sabia se vos podia contar. E antes que eu engonhe mais, um grande beijinho para vocês todos. Um até à próxima. Um fiquem por cá. E é isso. Que caos.